Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um episódio aqui do nosso Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e dá um gás em cada momento desse nosso grande episódio, nessa nossa grande aceleradora aqui, que é a Ciclabs, que nós temos aí até algumas novidades que a gente vai falar um pouco aí, de algumas premiações, algumas questões aí, que envolve o nosso ambiente de inovação aqui e também já daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aqui o Marco Portes aqui, que vai estar falando um pouquinho mais aqui dessa trajetória dele até chegar hoje aqui como VP de inovação, vice-presidente de inovação aqui da CIC, né? Pessoal, mas antes de mais nada, eu sou o Vinícius França e estou aqui conduzindo esse podcast aqui com todos vocês. Marco, muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar esse convite de estar aqui na Ciclabs e de estar à frente também da pauta de inovação dentro da Associação Comercial como vice-presidente de inovação. Marco Portes, já quero passar para ti a palavra aí e com a primeira pergunta, quem que é o Marco Portes? Vini, obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui, sempre conversando com vocês, trocando ideias, né? E hoje vamos falar um pouquinho da trajetória do Marco Portes, né? Então, já sem muitas delongas, sou o Marco Portes, sou engenheiro mecânico, formado pela PUC Paraná, né? Eu fui para Curitiba com 16 anos para fazer o terceirão, e depois disso já acabei entrando na faculdade, né? E a partir daí eu posso já fazer uma conexão com a questão de inovação, que foi a engenharia mecânica em si. Ela já é uma engenharia que ela tem um lado de inovador, um lado de trazer novidades, né? E daí, no meu terceiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar como estagiário já na indústria automotiva, né? Nessa indústria automotiva, a qual, naquele momento, ela estava se reestruturando, na verdade, se estruturando para a região de Curitiba, né? Que teve uma grande industrialização no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, onde veio a indústria automotiva, né? E dessa forma surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na indústria automotiva como um subfornecedor das montadoras, né? E isso foi onde começou e foi onde eu tive o primeiro contato efetivo com a inovação, isso nos idos de 2000, 2001, mais ou menos. Então foi aí onde tudo começou, né, na minha trajetória. Então, você sai do engenheiro mecânico para ir trabalhar dentro desse universo das montadoras, né, automobilística, né? E aí você começa a cheirar um pouquinho aí a pauta da inovação, né? Ô, Marco, e eu queria entender um pouco aí, você teve uma longa trajetória dentro da Volvo, né, lá em Curitiba, lá. Qual que era a tua atuação dentro da indústria propriamente dito, assim? Na verdade foi assim, quando eu comecei numa indústria italiana, uma multinacional italiana, que se instalou na região metropolitana, em São José dos Pinhais. Ok. E ela era uma empresa que veio para fornecer sistemas de ar-condicionado e direção hidráulica para as montadoras locais. Para caminhões, basicamente. Não, na verdade, antes disso, ela fornecia não só para Volvo. Então, ela não era Volvo, ela se chamava Manuli, que hoje se chama Maflo, e essa empresa ela era subfornecedora de várias montadoras. Nessa primeira etapa, fornecia para as francesas que estavam se instalando, que era Renault e Peugeot, e a própria Volvo também. E depois, com o tempo, ela foi diversificando seus clientes, né? Chegamos a fornecer para Fiat, a fornecer para Volkswagen, né? GM. E isso desde de automóveis pequenos, passeio, até caminhão ou não? Ou Isso, tinha algum tem foco? uma gama Geral. interessante. Isso. Quais produtos que eu fornecia, né? Que era fornecido pela empresa que eu trabalhava, era sistemas de ar-condicionado e direção hidráulica, nesse momento. Então, basicamente, todas as montadoras precisavam desse componente. A diferença era qual montadora nós atendíamos com contratos, às vezes, que já vieram da Europa, e alguns contratos nós começamos a desenvolver aqui, localmente. E onde é que era a minha função? Eu entrei na engenharia pura, eu entrei num departamento que era um departamento, podemos dizer assim, que era desenvolvimento de fornecedores locais. A nacionalização de componentes que já existiam lá fora, a gente trouxe para o Brasil para usar o parque fabril brasileiro já desenvolvido muito na região de São Paulo, né?
e a gente fez uma parte de desenvolvimento. Então, era engenharia pura. Era questão de materiais, era questão de alumínio, borracha, desenvolvimento de processo de fabricação, validação de componentes, e aí você já vinha, eu que não tinha experiência nenhuma no mercado, eu entrei no mercado que já exigia altos níveis de qualidade, altos níveis de informação, de qualidade, de desenvolvimento de produtos. Então, essa parte de desenvolvimento da cadeia local de suprimentos foi para mim uma grande escola na questão de desenvolver e, querendo ou não, muito do que a gente precisava não tinha aqui. Então, a gente teve que participar, desenvolver sistemas de inovação local. Como é que a gente pode transformar, pegar um componente já desenvolvido na Europa, com uma vasta cadeia de fornecedores já existentes, para uma cadeia de fornecedores que talvez não tinha toda a tecnologia, não tinha toda a inovação. Então, aí foi o meu primeiro contato de como é que a inovação você pode trazer. E até uma parte bem interessante é que muitas vezes a cadeia de suprimentos local ela não tinha a capacidade, não tinha o investimento necessário para ser feito. Foi feita uma inovação, foi feito... Como é que nós podemos ter um produto similar que atendesse as normas, principalmente europeias, que era... Ok, que era da onde vem da onde vinha as montadoras, da onde vinha a fábrica que eu trabalhava, para que a gente atendesse toda essa gama, mas de uma forma muito, diversas vezes, mais barata, mas com qualidade e tecnologia. Então, aí foi um dos primeiros pontos na questão de inovação dentro da minha carreira, que começou nesses idos de 2000, 2001 ali. Não, perfeito. Então você fez, poderíamos dizer então que você ajudou a fazer esse processo de transformação aí do carro com direção hidráulica, com começar a trazer o ar-condicionado, porque acho que isso lá nos meios de 2000, 2003, mais ou menos, que você está falando, né? Que foi esse processo, né? Porque naquele momento até os carros brasileiros ainda não era tão popular assim o uso de direção hidráulica, não tinha, eu acho que isso sim, diariamente, né? O que era interessante, como é que foi? Porque daí começou a ter... Isso vem um pouco de economia, de como é que estava a economia se desenvolvendo, a parte de qualificação do produto mesmo. Claro. Então, antes, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, você lembrava que, por exemplo, um veículo ficava 5, 10 anos o mesmo produto. Uhum. Hoje você tem uma renovação, por quê? Porque a inovação, a tecnologia, os softwares trouxeram uma agilidade para o desenvolvimento de novos produtos. E isso resultou em vez de você ter 5, 10 anos para trocar um modelo de veículo, se você pegar algumas montadoras, a cada 6 meses tem um lançamento. Né? Exatamente. E é assim, um lançamento às vezes que traz uma modificação brutal, né? Brutal. Que exatamente. traz assim uma tecnologia em economia, eficiência, né? E conforto, né? Conforto, exatamente. O que é interessante antes, os processos de desenvolvimento eles eram muito mais longos, porque você tinha que ir muito mais a campo, porque você tinha que fazer o componente mesmo, montar num veículo que é chamado um veículo mula, que é um veículo de teste. Você tinha que rodar com ele X quilômetros em uma pista de teste. Você tinha que rodar X quilômetros na rua, efetivamente simulando uma vida do produto na rua, para daí você validar o componente para você colocar o carro na rua. Hoje, com os sistemas, com a IA, com o CAD, com todos esses sistemas, você consegue já simular a peça, muitas vezes em computador. Você roda uma simulação em questão de minutos, horas, talvez dias, alguns tipos de simulação, mas no final das contas, o que você levava 1 ano, 2 anos, você consegue trazer para um mês, em alguns componentes e algumas alternativas, né? E aí isso trouxe a celeridade para o produto, e aí que você tem essa vasta gama de produtos hoje que você vê cada montadora tem 5, 10, 20, 30 produtos, você tem variação de produtos, tem variação de cor, variação de componente, e isso trouxe uma celeridade para o processo gigantesca, né? Que acho que lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, não era assim, não era desse modo, né? Era mais engessado por causa disso mesmo que eu falei. Eu lembro assim, meu pai tinha alguns carros ali 90 e poucos, né? 1990 e poucos. Cara, era carros totalmente que hoje, pra nós, assim, assim, o nível de tecnologia é muito diferente, né? E eu acho que e é legal tu trazer, assim, essa experiência que tu traz, Marco, olhando essa parte industrial, né? Porque a gente já vai falar muito de startup, empreendedorismo aqui, que é o meio que a gente está discutindo sempre aqui na Ciclabs. Às vezes a gente está falando muito de startup de software, né? Ali, startup que ela tem uma tecnologia, ela precisa de um computador ali e, basicamente, uma cadeira para trabalhar, né? Para operar.
E como que é esse outro lado da gente pensar em inovação e indústria, né? Porque é uma outra questão. Você tem que prototipar, como que funciona esse processo quando a gente vai pensar em inovação nessa cadeia industrial gigante, que você tem que colocar um carro para rodar e esse carro você vai vender milhões de unidades e com alto nível de confiabilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que o erro ele não pode acontecer tantos erros assim quando a gente está falando de um software, por exemplo, que pode dar alguns bugs ali, né? E os erros, eles podem ser de, por exemplo, um puxador de porta que você vai fechar a porta e fica com ele na mão, que é um erro simples, né? Ou um sistema de direção que pode travar numa curva. Isso pode custar vidas. Então, a indústria automotiva, ela é muito regrada, ela é muito focada em segurança, em rastreabilidade de produção, porque se tem uma falha lá na frente, eles podem, hoje, já existia isso, mas você pode voltar no dia que foi produzido o componente, antes de ser enviado, então tem que ter uma rastreabilidade muito séria por trás disso tudo, até que surgem os recalls, né? Ó, vá na concessionária que o seu veículo está dentro desse pacote, dessa gama de produtos que foram passíveis de uma peça com problema, né? E o que é a indústria? Por que isso é legal para minha carreira? Foi muito legal porque, primeiro, trabalhar dentro de multinacional, e só contextualizando, eu comecei numa italiana que se chama Manuli, eu fui para uma americana que se chama AAM, que é American Axle Manufacturing. Ela muda, não muda o segmento, mas muda o produto. Eu comecei a produzir sistemas de direção, sistemas de suspensão, sistemas de eixo, caixa de transferência. Então, mudou bastante de um componente acessório, que seria uma direção hidráulica e um ar-condicionado, para um componente essencial. Uma caminhonete sem eixo não existe. Né? Um carro sem a caixa de câmbio não existe. Ou seja, suspensão não existe. Suspensão. Também. Então, são componentes todos ligados à segurança. Então, o grau de exigência, o grau de cuidado com a produção é muito maior. Muito maior. Então, isso foi depois que eu fui para American Axle, aí eu fui para a Volvo. Tá? Nesse caminho todo aí, foram 18, 19 anos, tá? Entre toda a parte que eu fiquei como dentro da indústria automotiva, né? E aí nisso eu migrei também de áreas, né? Eu trabalhei numa área especificadamente técnica, depois a gente foi para uma área, eu passei por logística, eu passei por algumas áreas de gestão, aí fui convidado para desenvolver uma área que era uma área chamada engenharia de vendas. Por quê? Porque é interessante isso. Lá atrás, você tinha um engenheiro que era um cara extremamente técnico e quadrado, e eu posso ter licença poética para falar disso, porque eu sou engenheiro, porém eu sou engenheiro um pouco diferente. Eu também tenho a parte comercial, uma parte mais de approach com o cliente. Então, e antes, o que era na primeira empresa que eu trabalhava, existia um problema que era, tinha um cara extremamente técnico, mas faltava o comercial. Se você coloca um comercial, faltava o técnico. E aí eu fui convidado, Marco, você é um engenheiro que tem um pé no comercial. Me lançaram um convite. Vamos tentar desenvolver uma área de engenharia de vendas? E eu fui para uma área de engenharia de vendas. Já inovando já nesse processo. Por quê? Porque eram duas áreas. Isso. Aí. Então, e aí você lá dentro dos clientes, das montadoras, você também tinha a reunião técnica e a reunião comercial. O que isso trazia não era um problema, mas era você perdia agilidade dentro da fábrica, porque você tinha que tratar a mesma peça tecnicamente e comercialmente. E isso, às vezes, e as áreas são distintas, elas vão seguindo. Então, quando você tem um ponto focal, te ajuda até a resolução de problemas. Ó, teve um problema, que aí foi uma migração bem interessante que, quando eu fui para a M ela tem um processo, não sei se ainda é assim, tinha o mesmo processo que era assim, nascia uma cotação na mão da área comercial. Uhum. E esse produto seguia a vida dele dentro da empresa com uma cadeira do comercial. Então tinha parte de desenvolvimento, parte de negociação, cotação, entrega, fechamento. Em muitas empresas aqui acaba o trabalho comercial. Lá não. O comercial seguia no desenvolvimento do produto, tecnicamente, na validação do produto, na parte logística do produto, na entrega para o cliente e na qualidade final. Na pós-venda ali. Né? Então, o comercial segue a vida inteira. Por quê? Porque além dele ter um histórico completo, ele pode ajudar a
resolver problema. E, muitas vezes, algum problema que aconteceu durante esse período de desenvolvimento vai cair no colo do comercial novamente quando você for renegociar a peça. Não, perfeito. Então, E isso eu acho que é o sucesso do cliente. Nada adianta você vender 50 para novos 50 clientes se a tua entrega tá com alguma dificuldade e você chega lá, o processo de churn ali, né? Ou seja, essa desistência ou essa saída desse cliente é muito alto, porque isso vai mudar lá no teu custo de aquisição de cliente. Faz toda... Isso impacta diretamente, né? fez a primeira venda, eu acho muito difícil que se o teu pós-venda não for condizente com o teu produto, a tua segunda venda não acontece. Exato. Então, a tua segunda venda é a tua pós-venda. A tua atenção ao cliente, a tua preocupação. Muitas empresas já vi que tem o slogan Customer First, né? O cliente em primeiro lugar. Uhum. E é isso mesmo. É você dar atenção para ele, você entender as dores dele, que dores é um termo que se usa muito nas startups. Qual é a dor do cliente, né? Porque isso é uma coisa que me trouxe quando eu vim para cá, já pulando 20, então, Cascavel, Curitiba, 23 anos depois, Curitiba, Cascavel. Né? Então, a minha jornada em Curitiba foi em 23 anos. Voltando para Cascavel, como que eu vim caindo aqui, e aí eu quero continuar esse papo que você colocou ali, que é interessante. Meio da pandemia, e aí a pandemia deixou todo mundo praticamente em casa, trabalhando em home office e tal. E esse foi um dos pontos aí que me fez pensar em... Eu já estava há 11 anos na Volvo, e aí me fez pensar... E daí eu conversei, um dia eu liguei para casa, falei com meu pai, e falei, pai, tô pensando em sair, talvez buscar alguma outra coisa, dar uma oxigenada, um período ruim, mas... Uhum. E aí eu recebi o convite do meu pai, por que você não volta para cuidar dos negócios da família? Né? Esse foi o convite. É interessante porque daí de primeira a gente conversou, né? Eu falei, bom, deixa eu pensar um pouco, né? E aí a minha ideia foi o quê? Que ao longo da minha carreira, né, como empregado, né, como CLT, eu vi muitos clientes onde os filhos dos clientes eram extremamente preparados. Eles eram enviados para estudar fora, faziam suas formações, seus MBAs, tecnicamente excelentes. Quando voltavam para dentro da estrutura, que era uma empresa familiar ou de uma estrutura familiar, eles tinham excelentes projetos, excelentes inovações. O problema é que quando chegavam no board, ou no dono da empresa, ou no pai, o contexto era, filho, excelente projeto, mas vamos continuar fazendo como a gente fazia. E era exatamente o que eu não queria para mim. Que é aquela coisa da sucessão familiar, né? Que tu chega lá, mas tu não convence, né? Tu fala, ok, mas tu não... Até que não convence, porque e daí não dá para colocar culpa. Se é uma culpa, né? Mas só nos executivos, ou nos pais, ou nos familiares que estão lá. Uhum. Mas talvez é o contexto que eles desenvolveram. Muitos deles tiveram sucesso ao longo da sua carreira, ou seja, suas empresas prosperaram, viraram... E aí talvez eles não olharam para fora. E o que isso resulta? Que o contexto lá de fora, às vezes, um cenário muito chocante para dentro. E aí que as famílias se... Então não dá para dizer que isso é um problema só deles, mas ajuda a desmotivar quem foi para fora, se preparou e fala, cara, eu fiz um projeto, 2 projetos, um terceiro projeto, a pessoa fala... Cara, eu tenho um monte para contribuir, mas eu não estou conseguindo. É desestimulante. E eu não queria isso. Tem um contexto específico da minha família que, do meu pai para mim, são 2 gerações. Claro. Então, é uma mudança é gigante. De novo, o contexto dele ele veio para cá e construiu o patrimônio dele da forma que ele fez. Ponto. Mérito dele. Agora, minha questão que foi um dos meus pontos com ele, que eu teria que fazer a sucessão disso. Que eu não poderia parar a empresa aqui. A ideia era, tá bom, nós viemos aqui com relevante sucesso, deu tudo certo, e daqui para frente, o mundo que meu pai viveu foi um mundo... Esse ano tem um dado interessante, meu pai esse ano está plantando a safra dele, número 57 de soja.
57. Ele já tem 57 safras de soja no histórico. Então, é uma carreira, é um histórico. O problema é que lá atrás você não tinha globalização, lá atrás você não tinha China como grande player, você não tinha guerra comercial, você não teve Covid, não teve, ou seja, o mundo de hoje, daqui para frente, vai ser um mundo muito diferente, que traz desafios para a gestão que talvez fujam um pouco da gestão que meu pai já fez até então. Então, a minha discussão com meu pai, não foi nem discussão, meu contra-argumento foi, pai, eu até posso voltar, mas eu preciso ter a caneta. Por que a caneta? Porque eu preciso desenvolver e adaptar o que a gente tem ao que é hoje e ao que está por vir. Eu sei tudo o que vai acontecer? Não sei, mas eu tenho indícios, né? Tudo isso que eu falei já mudou a gestão de uma fazenda, e falando especificamente de fazenda, né? Então, mudou a gestão de uma fazenda. Mudou porque você tem que estar muito mais antenado na comercialização, no que o mundo está comprando, o que o mundo vai comprar, quais são as tendências de utilização. Quem falava em álcool de milho há 20 anos atrás? Mudou todo o histórico, né? A cadeia mudou. Então, hoje, nós temos 15 usinas e, pelo que eu tenho de informação, vão ser construídas mais 30 de milho. Será que milho já não consegue, já não tem uma visão boa de demanda para o milho ter um espaço para dentro da produção, até no milho verão? Porque o milho, o espaço geral dele é o pós-safra soja, que é a safrinha. Uhum. Então, são contextos que a gente tem que trazer. Equipamento. Hoje nós temos equipamentos que eu até brinco com os colegas. Hoje nossas máquinas falam. Nós temos que estar preparados para escutar. Por que falam? Qual é o desempenho? Está colhendo úmido, está colhendo seco? Qual é a produtividade no talhão? Né? A adubação que foi feita nesse ano, opção de colocar 400 quilos de um adubo e o ano seguinte 200 do outro, surtiu efeito, não surtiu? Como é que você... O dado está lá. A gente precisa começar a gerar formas de que esse dado seja informação concreta. E que a gente olhe para trás para tomar decisão para o futuro. Perfeito, perfeito. Que eu acho que é muito isso que a gente pauta a inovação, né? Porque a inovação a gente precisa fazer todo esse investimento, todo esse olhar para a inovação, mas, Marco, acho que você comenta algo que é importantíssimo e isso serve para qualquer empresa, seja uma empresa tradicional, seja uma empresa inovadora, seja uma startup, que é pegar esses dados, transformar esses dados em informação e a partir disso ajudar na tomada de decisão, né? Que caminho que você segue. E eu acho que isso, quando a gente vai pautar a inovação, não é a gente pintar a parede de rosa ou de amarelo e falar assim, olha, vamos só pintar porque é legal pintar, né? A gente precisa olhar o que a gente tem de informação, o que a gente tem de dado, que a gente transformou esse dado em informação e consegue tomar decisão para melhorar e resolver isso que a gente estava falando agora há pouco, que é a dor do cliente, né? Porque se a gente não colocar esse cliente, essas novas gerações no centro da discussão, a gente acaba inovando só por modismo, né? Só por jogar confete. Eu acho que não é essa a sacada, né? É a gente pensar como que a gente maximiza esse uso desse recurso para melhorar a performance, produtividade, lucratividade das empresas, né? Isso aí eu vou entrar já numa parte 2 que foi. Então tá bom. Então foi aceito o convite, a gente alinhou. Então meu pai, eu falei, pai, eu preciso da caneta para tocar, para a gente, claro, ele sempre tomando a decisão comigo, Claro, sempre discutido, né? Compartilhado. Só que daí a primeira coisa que ele falou para mim foi, então tá bom, você toca, mas o caixa da empresa é meu. Eu falei, ótimo, não tenho problema com isso. Eu não estou aqui por causa do caixa, né? A minha ideia é sucessão, longevidade. E aí começa uma jornada que foi assim. Primeira coisa que eu fiz um business plan. Eu falei, pai, nós vamos fazer um business plan. Ele falou, o que é um business plan? Falei, pai, nós vamos fazer um planejamento estratégico de curto e médio prazo para ver o que nós precisamos fazer e onde fazer. E aí eu apresentei para ele um plano de 24 meses, renováveis por 24 meses, que aí tratava basicamente 3 pilares que foram desenhados, que era o quê? A produção em si, o insumo, a semente, o tratamento da terra, tal. Equipamentos, máquinas, serviços, infraestrutura. Ok. E pessoas. Então, esses foram meus 3 pilares que eu apresentei um plano para ele. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu falei, pai, nós vamos medir o que nós estamos fazendo hoje, o que nós temos hoje. Então, começamos a medir
produção, quanto tempo levava para plantar um alqueire, quais máquinas eram necessárias. Isso era um processo de conhecimento meu, tá? Por quê? Porque com esses dados na mão, eu poderia ir para o mercado ver o que eu tinha que fazer. Então, a gente viu quanto tempo demorava para fazer uma aplicação, fazer cloreto, quanto demorava para fazer uma aplicação de defensivo agrícola, o nosso plantio, qual era nosso pace de plantio, quantos alqueires eu plantava por dia. Isso foi todo um levantamento, mesmo com as máquinas e com o meu pessoal. Eu vi como é que era a nossa média salarial, quais eram os nossos benefícios, o que a gente entregava para o nosso funcionário, por que a gente tinha funcionários, se os funcionários estavam atendendo às nossas necessidades. E a indústria te dá muita, mas muita informação de indicador, KPI, né, que para você gerenciar o teu negócio, né, os processos, como é que os processos estão efetivos. Tudo isso, a estrutura organizacional de uma multinacional é fantástica. Eu, se puder dar um conselho, assim, mesmo que você seja sucessor, passe um período na indústria. A indústria vai te dar uma aula de organização governamental, organização dentro de casa. Por exemplo, uma Volvo. A Volvo tem 150 mil funcionários. Como é que ela roda? Entendeu? Como que funciona tudo isso, Como né? tudo cruza, como é que as coisas... Então, isso te ajuda. Então, eu cheguei com isso aí, era o meu beabá. Eu tinha qualquer coisa que eu tinha que aprovar ou falar, vamos fazer um troço diferente. Eu tinha que ter um business plan, nem me pediam, eu já ia com ele, porque era a forma que os executivos me olhavam. Exato, ele vai olhar e ele vai... Ele falou assim, ok, qual que é o ROI? Né? O que é ROI? Cara, você tem que entender, eu vou colocar tanto e vou tirar quanto? Qual é o tempo? Não é melhor eu pegar esse dinheiro e colocar no banco 1% ao mês? É esse o ponto. Eu precisava gerar coisas, inovar, para falar assim, beleza, você vai me dar 50 mil dólares, eu vou te devolver em 3 anos 300 mil. Ah, faz sentido, vamos. Ah, e daí outra coisa que foi legal, tudo isso a gente tem que ter cenários. Então eu trabalho hoje com muitos cenários. Por quê? Porque eu tinha que falar para o cara, ó, não deu 300 mil, deu 250. Por quê? Porque o cenário 2 era, o dólar mudou, o mercado mudou, o meu cliente deixou de comprar esse produto porque ele viu um produto melhor. A gente ficou muito caro. Ou seja, eu tinha cenários e cenários. É isso que a gente faz. E aí outra coisa que eu aprendi muito, que foi muito bom para mim aqui na fazenda, foi assim. Você tem que tomar conta do que você pode tomar conta. Que é conhecido como locus de controle interno, locus de controle externo. Perfeito. Por quê? Eu não posso deixar de dormir à noite porque o dólar subiu ou desceu, porque eu não consigo. Não consigo mexer nisso. Eu não consigo falar, China, você vai comprar mais soja daqui do que dos Estados Unidos. Mas eu consigo ter o meu locus de controle interno, que eu chamo de porteira para dentro, que é o momento que você está. Eu consigo ser mais eficiente no plantio. Eu consigo ter um outro indicador que é legal, qual é o meu faturamento por funcionário. Eu consigo melhorar isso. Ótimo, É um indicador, né? Um panorama, né? Nós estamos falando com o Marco Portes, o cara que era engenheiro mecânico, isso, né? Engenheiro mecânico que vai para as multinacionais trabalhar com o setor automobilístico, basicamente. E depois um cara que está chegando dentro de uma propriedade rural, que eu imagino, e aí eu fiquei me questionando aqui agora, Marco. Quando tu chega lá na propriedade do teu pai, é uma propriedade, dependendo do tamanho, qual que é o nível de digitalização desse processo? Qual que é o nível de transformação digital? Porque eu imagino que você chegou lá no primeiro dia, ok, tá bom, você sabia quanto saco de soja produzia por hectare, por alqueire. Mais ou menos, né? Você talvez sabia quanto tinha lá de passivo, de estoque, coisa e tal. Mas, e esses indicadores? Tu não chegou lá e falou assim, o faturamento por colaborador. Como que foi esse processo de mudança, de implementar essa lógica de uma indústria nacional, de uma indústria multinacional, melhor dizendo, dentro de uma propriedade rural? O primeiro choque de gestão foi quando eu quis informações, dados, porque acontece, na indústria, vou dar alguns exemplos, mas se não todas, mas muitas usam um sistema que é muito conhecido chamado SAP, que é uma gigantesca, te dá tudo, ou seja... SAP, ou seja, trabalhar com BI, eu já trabalhava com BI nas empresas, e aí o que eu tinha? Eu precisava de um dado, eu ia no BI.
Eu puxava o BI e falava, ó, quanto custa um parafuso? Quanto foi vendido na região X? Eu cheguei aqui e foi meu primeiro choque. Não tinha essa informação. Pai, Não quanto tinha é que esse é o dado. custo para produzir um saco de soja aqui? Mais ou menos uns 40, desculpa, para produzir um alqueire de soja. Uns 40 sacos de soja. Tá, mas 40 alto, 40 baixo. Qual nível de tecnologia tem disso? Você usou adubo mais tecnológico, que tem uma liberação prolongada, encapsulado, ou pegou a matéria-prima mais básica, a semente sem tratamento? Daí eu, tá bom. Aí, é, livro ponto. Como é que é o ponto na fazenda? Não, eu pego todo dia de manhã e pergunto pro funcionário que horas ele chegou. Ótimo, então tá. E se ele ficou mais tarde? Não. Se ele chegou mais cedo? Não, tá bom. Então, e aí eu comecei a ver a questão dos equipamentos também. Então, você me perguntou quão digital era a fazenda. A coisa mais digital que tinha na fazenda quando eu cheguei era o celular do meu pai. E esse era o ponto alto, né? Ponto alto. Ou seja, meus equipamentos não tinham conectividade, a gente não tinha, na verdade, assim, a nossa interação com os nossos fornecedores era diminuto, era praticamente o contato na compra e uma assistência ao longo do período, mas hoje eu tenho contato direto, eu discuto com eles opções. Eu vou ao mercado e falo, ó, eu li, aprendi, me falaram que existe um adubo assim, existe uma semente assim, existe um tratamento assim. O que vocês acham? O que isso vai me trazer? Vocês têm ou não têm? Ah, não tem, então eu vou buscar no mercado. Vou fazer um teste aqui, quero que vocês sejam meus parceiros, vamos testar. Então, isso foi um grande início daquele meu business plan de 24 meses, aonde eu fui entender o que a gente podia fazer na questão de solo, de manejo e tal. Equipamento, eu comecei a entender, porque, de novo, qual que era a minha base? Locus de controle interno, porteira para dentro. Tudo que está da porteira para dentro, basicamente, exceto as pragas, a chuva e o sol, o resto eu controlava. O horário do meu funcionário, o equipamento que eu ia colocar lá, a semente que eu ia comprar, o manejo que ia ser feito, quando que ia plantar, quando que ia colher. Então, tudo isso influencia de uma forma grande. No resultado final. No resultado final. E aí, o que eu fiz? Aí eu comecei a aprender sobre máquinas. Aí eu fazia, e foi algum negócio interessante. Quando eu vim para Cascavel, voltei para Cascavel, eu fiquei praticamente um ano na Ponte Aérea. Então, eu ficava aqui 10, 15 dias, ficava 10, 15 dias em Curitiba, minha família lá. Nisso, que eu não peguei um carro. Eu estava morando na casa do meu pai e eu andava com ele o período do trabalho o dia inteiro. Eu ia com ele no mesmo carro. E aí eu entendi a dinâmica dele. Ele me apresentou para os fornecedores. Ele me levou a aprender as coisas sobre a própria fazenda. Ó, aqui é assim, aquilo é assado, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. A gente abriu aqui, abriu. E isso é importante para um gestor, porque o cara carrega 57 safras de soja, é muito dado. Não é à toa, né? Não é muito dado. Ele não tem numa planilha, mas ele fica na Tá cabeça tudo dele. nele. Esse é o que é o interessante. Então eu colei nele. Fiquei praticamente 2 anos fazendo isso. Entendeu? Daí minha família veio para cá, depois de um ano ela veio para cá e tal. E aí sim, mas aí eu comecei a fazer isso. E aí eu fui abraçado pela comunidade. Meu pai, eu posso dizer que tem muitos amigos no agro, né? Ele chegou em 68 aqui, ele trabalhava com isso, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Federal em 67, ou seja, ele me abriu muitas portas aqui para eu poder falar com os amigos dele, com as pessoas. Dificilmente um cara que ele não conhecia, eu não tinha ouvido falar. Ah, eu queria falar sobre aveia. Cara, fale com aquele cara, porque aquele cara conhece, ele planta há muito tempo. Ah, não sei o que, não sei o que. Então, e eu fui abraçado pela comunidade, né? E aí eu fui no sindicato rural. E eu fui lá, falei com o pessoal, meu pai, eu conhecia tanto o Paulo Orso como o Paulo Valini, são pais de amigos meus. São meus amigos. Okay. E aí eu falei, brincando, eu chamava de tio. Tio Paulo, tá, como é que tá a coisa? E aí eu cheguei e perguntei para ele, o que toca a inovação aqui? Como é que tá isso aí? Porque eu queria saber, queria aprender, porque eu quero fazer. Ele falou, não, ninguém, inclusive, a partir de agora você é responsável. Então eu saí de lá com mais um grupo de WhatsApp. Que eu brinco. Então tu já chegou para... E aí eu queria dar um pano de fundo aqui, pensando que a gente está dentro da Associação Comercial e Industrial, 4.700 empresas associadas.
Quando a gente vai falar nesse panorama, né, Marco, você trouxe a realidade de 90 e tantos por cento das empresas, que é não ter essa informação num BI que você vai lá e puxa esse dado e transforma essa informação e transforma isso em decisão. 90 e tantos por cento das empresas hoje não tem isso daí. É na cabeça do fundador ali, do gestor, minimamente o que tem anotado num papel e o cara que já está bem avançado está numa planilha de Excel. Essa é a realidade, né? Da grande maioria das empresas, né? Você chega então já para fazer esse processo, essa mudança, essa reviravolta aí, né? E aí eu queria trazer uma coisa assim para desmistificar um pouco para quem já está nos acompanhando, que a inovação é isso. Ela depende muito da realidade onde nós estamos inseridos. O que você precisava de levar de inovação lá para Volvo, cara, era coisas muito diferentes do que tu veio, era pequena. do que você veio e chegar numa propriedade e falava assim, cara, precisamos colocar um sistema aqui, precisamos colocar um CRM, sei lá, né, um ERP, já para dar essa robustez, né? E foi legal porque o que acontece? Então eu saí da Volvo, meu último dia da Volvo foi dia 1º de julho de 2020. Me desliguei da Volvo. Do 1º de julho de 2020 a 4 de outubro de 2020, eu só fiquei em casa, eu não vim para Cascavel, por quê? Pandemia, tal, meus pais idosos, eu quis evitar a questão da pandemia. O que eu fiquei fazendo? Eu iniciei o que eu sabia fazer. Fui para a internet e falei assim, sistemas de gestão. Fiz pesquisa, fui lá, selecionei 5. Aí eu fiz um negócio que, quando eu falo aqui, o pessoal, fiz um caderno de encargos. Falei, gente, eu quero uma fazenda que eu preciso desse tipo de dado. E aí eu comecei a falar com 5. E daí eu selecionei um, ele é um as a service, e de lá eu comecei a implementar já. Então, quando eu pousei aqui, dia 4 de outubro de 2020, primeira, eu já tinha no meu bolso, eu já tinha um sistema de gestão para eu alimentar. Ótimo. Você já começou. Eu já tinha, seria a minha base. Entendeu? Fazer contas a receber, contas a pagar, gestão, quanto me custou o negócio. Então, ali foi meu primeiro ponto. Eu já tinha um sistema de gestão quando eu pousei aqui. Então, isso foi uma coisa que é importante, né? E aí, puxando já um gancho aí já encaminhando para esse nosso último bloco aqui do nosso episódio, do nosso podcast, como que o Marcos chega como VP de inovação, vice-presidente de inovação, dentro da Associação Comercial e Industrial de Cascavel? Já estava conectado, plugado lá com o Sindicato Rural, e aí queria até puxar uma pauta, eu sei que você tem uma contribuição muito forte lá no Codesc, queria que você contasse para nós essa conexão tua aí com esse ecossistema empresarial aí. Vamos lá. Então, daí eu comecei lá no sindicato a conversar, buscar isso aí, entender, e aí comecei a ter acesso a muita gente, E aí, nisso, uma das minhas vontades era, cara, eu falei, onde é que está a meca da inovação? E aí, em pesquisas, tá aqui, ali, tal, ó, Israel é um lugar onde o negócio acontece. E aí acontece, eu conversando com um, conversando com o outro, a gente vai se inteirando. No meio do caminho, o Sindicato Rural começou a me inserir nas pautas de inovação, entendeu? Tem uma reunião sobre inovação, tem o lançamento da Câmara, da Câmara Técnica do Agro, né? Então, o pessoal do Sebrae. E aí eu comecei a me inserir nisso, né? E numa dessas reuniões eu encontrei o Rafael Amaral. E aí, numa das conversas, eu falei, cara, eu tenho interesse de ir para Israel, já vi que já teve algumas missões. E daí ele falou, Marco, tá se projetando uma missão para cá. Fala com o Paulo Guedes, com o Carlos Guedes. E daí eu falei, Carlos, eu tenho interesse, não sei como é que é. E essa era uma missão que foi desenhada pelo POD. Certo. Foi que era a ideia do quê? Pegar lideranças do Oeste para preparar essas lideranças para o que vem aí, para o que vinha aí, né? Pro futuro, né? Pro futuro. E daí conheci, e daí foi uma missão que eu não poderia ter sido mais feliz, porque eu caí no meio de pessoas excepcionais, assim, de todos, desde o Carlos que organizou, conheci o Ciro, conheci o Alci, conheci o seu Reni, conheci... são 22 pessoas que eu não... O Alcione, me perdoem, não vou lembrar de todos agora, né? Mas assim, o Jefferson Klein, eu conheci muita gente que até hoje a gente se fala e a gente se ajuda. E aí foi legal porque quando eu caí ali,
aí começou a acontecer. Quando eu voltei, o Alci ele era presidente do Codesc. Ok. E a Câmara Técnica do Agro, do Codesc, estava adormecida. Que assim, eu via como um problema, porque olha o tamanho do PIB do Dentro do agro. berço, né? Do Isso. agro-oeste. E aí, nisso, o Alci me convida para restartar essa Câmara Técnica. E nisso eu restartei, começamos a acelerar ela e tudo. Foi bem legal, porque daí todo mundo estava adormecido e tinha muita gente ansiosa para aquilo acontecer. Né? E aí aconteceu, e a gente conseguiu. Uma das entregas do ano passado foi o Agro 2050 Agro, o Codesc 2050 Agro, que foi pensando no agro, Tendências, no futuro, né? O evento Tendências, que é uma das entregas do Codesc. No meio desse caminho, depois do evento, eu fui convidado no final do ano para assumir como vice-presidente já do Codesc, né? E aí nisso, como é que foi? A gente começou a trabalhar, né? E a estrutura da governança do multinacional te dá a ideia de que eu saí, eu estava muito mais no operacional e eu já fui para um tático estratégico dentro do Codesc. E aí nisso você começa a ter acesso a outras coisas, outras pessoas e querendo ou não, o que você realiza aparece, né? Exato. Muita coisa aconteceu, tipo, no finalzinho eu só queria deixar para a gente alinhar algumas das minhas entregas como gestor na fazenda, que é interessante, que é a inovação pura, né? Perfeito. E aí o que aconteceu? E daí nisso aí o Ciro, já conheci o Ciro, a gente tem aquele grupo, e creio eu que o Ciro, na passagem pro Márcio, falou, cara, eu acho que tem um cara para você colocar ali, né? E aí eu recebi o convite para estar como vice de inovação na SIC. Nunca tinha passado pela minha cabeça estar na SIC, no máximo no sindicato rural, que era ligado diretamente com a propriedade, né? Então, daí o que aconteceu? E no primeiro, até se perguntar pro Márcio e pro Ciro, falei, cara, não sei se eu tenho cancha para esse negócio aí. Daí o Ciro, não, cara, vai lá, a gente te ajuda, tal. O Márcio falou, Marco, porque na verdade o primeiro convite, na primeira semana era para ser tipo conselheiro, mas na outra semana ele falou, Marco, eu pensei melhor, acho que você tem capacidade. Dá match aqui Na pauta de inovação. Então, resumo, como é que eu caí aqui foi dessa forma, né? Tá na essência. Por que da essência? Porque lá atrás, quando eu entrei na indústria motiva, a indústria motiva era a segunda indústria que mais inovava. Ela perdia só para a aeroespacial. Por quê? Hoje, em 10, 20 anos, o mundo não tombou, ele capotou, né? E tudo que está acontecendo hoje não existia. Né? Sim. Então, talvez agora outros segmentos são mais inovadores, mas eu vim de um segmento que ou você inovava ou você morria. E se você não inovasse, também não gerava performance Valor. ali, valor e, cara, e no final não resultava isso em venda. Na Isso. verdade era isso, né? E daí, só concluindo aqui, quando a gente foi para máquinas aqui, daí eu fui atrás de maquinário, fui aprender, e aí eu já também fiz um caderno de encargos que falava assim, cara, eu preciso que minhas máquinas falem e falem a mesma língua. Daí eu falei, pessoal, eu preciso que todo mundo que vai me forneça seus sistemas, que vai vir nos equipamentos, mas que esses sistemas sejam abertos em API. Porque o meu objetivo era ter um dashboard na minha sala, com toda a minha operação ali, eu chegava de manhã e falava, cara, legal, eu estou plantando, estou colhendo, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que está acontecendo, né? Perfeito. E aí, ao longo disso, a gente foi desenvolvendo. Hoje, se chegar lá para mim, agora, se você for lá na fazenda, a televisão do meu escritório, eu mudei o escritório, que era no centro de Cascavel, que não fazia sentido nenhum de uma fazenda, mudei para fazenda, né? Investimos alguns milhões de reais. Toda a máquina e equipamento diretamente ligado à produção foi substituída, foi feito uma atualização, até porque para eu poder fazer o que eu queria. Porque senão você também não adianta você estar operando lá com uma máquina E daí você antiga, né? Não, eu tinha tratores 1976, 78, eu tinha plantadeira 80, eu tinha colheitadeira 86, entendeu? De novo, até onde a gente veio foi o que fez o sucesso do negócio. Só que dali para frente a gente teria que ser mais eficiente. Teria que puxar já essa outra pauta. E aí fazer o quê? A inovação, mas a inovação que se paga, Vini. É isso que meu pai fala para mim e eu falo para todo mundo.
A inovação é boa, beleza, tem que pagar a conta. Senão, não adianta. Então, vou te dar alguns exemplos de pagar a conta. A gente chegou, nossa média da fazenda era 140, 150 sacos por alqueire. Nós chegamos já a colher 210, entendeu? Então, é substancial. A gente o plantio era feito com 2 tratores, 2 plantadeiras e 5 funcionários. Hoje eu faço plantio com um trator, uma plantadeira e 2 funcionários. Isso é redução de custo na veia, entendeu? Aí eu comecei a fazer, por que nessa área aqui eu preciso colocar 250 quilos de adubo? Por que eu não posso colocar 100? Eu fui atrás de tecnologia. Aí eu fazia parte já do pessoal de cidades lá em Curitiba. Lá em Curitiba ele tinha as smart cities, tal, sensorização, IoT. Daí eu fui lá e busquei como é que eu poderia sensorizar minha fazenda. Me colocaram em contato com um brasileiro que tem uma startup nos Estados Unidos, Cinturão do Milho, no Corn Belt. Eu falei com o cara, a gente começou a fazer alguns testes, ele mandou para mim equipamento, mas ele falou, cara, tem um cara que está inovando perto de você, em Marechal, ali por aí, do lado. Daí eu comecei a falar com o Ferronato. Aí que o Ferronato entrou na jogada. Boa. Aí eu trouxe o Ferronato para dentro da fazenda, começamos a fazer, para fazer análise de solo, você coletava, levava 17 dias para um laboratório. Comecei a fazer análise de solo com 3 hastes colocados e ligados no celular em 5 minutos. Ou seja, é esse tipo de quebra de paradigma. E falando em quebra de paradigma, eu chegava nos lugares e falava, por que um barracão tem que ser comprido e aqui, na entrada por esse lado? Não, porque sempre foi feito assim. A minha regra era, falou, sempre foi feito assim, eu fiz o contrário. Tem que mudar. Não. Exato. Eles falavam, por que é 250 quilos? Porque sempre foi feito assim. Eu vou mudar. Por que a máquina tem que ser assim? Porque sempre foi assim. Eu vou mudar. Foi feio, é uma regra. Tá? E aí começamos a fazer. Então hoje o meu barracão, ele é inspirado nos pit stops rápidos da Volvo. É um barracão comprido com porta lateral. Cada máquina minha tem o seu pit stop. Ok. Ou seja, eu não tenho que tirar todo mundo para fazer manutenção. Eu quero plantar, o meu equipamento dorme, a plantadeira e o trator, prontos. 5, 6 horas da manhã, meu funcionário aperta o botão, abre o portão e ele inicia o plantio sozinho. Ele sai como se estivesse saindo da tua casa com o teu carro. E vai Não depende de todas as outras estruturas. Acabou. Ali. A minha estrutura começa a funcionar às 8, ele começa às 6. Então, tipo, tudo essas são as coletas que você começa a ter. Aí eu comecei a reduzir, aí a gente começou a fazer voo de drone para ver os insetos. Em 120 metros de altura você vê os insetos, eu tenho um relatório aonde estão os insetos. Com isso a gente conseguiu fazer mapa, o Ferronato me entrega um mapa, aonde estão os insetos, eu entro, esse mapa, eu coloquei o Ferronato para falar com o meu fornecedor de pulverizador. Aí, por API, lembra a história do API lá atrás? Sim, claro. Por API, ele se fala, ele manda direto um mapa, shapefile, para o meu pulverizador. Eu entro no campo pulverizando só onde é que está o inseto, reduziu 36% de custo de insumo. Ou seja, aí você começa aqueles dadinhos um do lado do outro, você começa a vir derrubando um por outro. É como um jogo de Lego, você começa a montar a peça ali, né? Começa a funcionar. Aí o Ferronato falou, Marco, eu acho que o que a gente tem aqui, porque teve um momento que eu tinha todos os produtos do Ferronato, falou, cara, eu acho que o case nosso aqui, tua fazenda e nós, dá certo para a gente fazer o crédito de carbono. Pô, um dos primeiros, se não o primeiro a fazer o crédito de carbono. Inclusive, eu lembro que o ano passado você fez um evento aqui na Ciclab sobre crédito de carbono. Acho que era o primeiro cheque que você estava recebendo, né? Entrega. Que acho que era, na época, acho que era 250 mil, alguma coisa nesse sentido, que foi a primeira propriedade rural a receber um crédito de carbono. E, Marco, eu queria deixar um gancho para ti aqui, para você me contar, de uma propriedade rural administrada pelo teu pai. Passou por um engenheiro mecânico. Como que essa propriedade chega a vender hoje aveia para a Nestlé aí, que essa aveia vai para o mundo afora? Então, tudo começou com a inovação. Porque assim, então o processo, já contei parte da história, começamos a inovar com análise de solo, com voo de drone, passamos para fazer adubação
A gente tem capacidade de fazer uma adubação em pequenas áreas já, só que os equipamentos, talvez já existam alguns muito mais modernos, os meus ainda não comportam eu fazer uma adubação, por exemplo, a cada 8 metros quadrados. Então eu decidi operacionalmente a fazer a cada talhão. Ok. Mas a gente começa a fazer isso aí, e aí a gente começa a adubar, colocar o adubo certo, na hora certa, no talhão certo. O que isso quer dizer? Eu coloco o meu dinheiro exatamente na melhor performance dele. Eu não jogo o dinheiro fora, porque se eu fizer uma adubação de 500 quilos na área inteira, tem áreas minhas que, sinceramente, eu poderia fazer com 400 e áreas que eu podia fazer com 180. Porque o solo muda, a característica muda. Né? E aí o solo é uma pele, você tem as marcas dela. Às vezes são marcas boas, marcas ruins. E aí você vai arrumando, né? E aí quando chega no momento que veio o crédito de carbono ele vem embarcado com um novo nível de inovação e um deles é a rastreabilidade. Aí uma das coisas que foi feita também é que meu pai já tinha vislumbrado, porque a plantação de aveia em muitas fazendas, ela é um preparo para soja. Para a próxima ali, para o No próximo final das plantio. contas, ela é custo da soja, vamos Ok. dizer bem simplificadamente. Meu pai, antes até de eu chegar, ele já tinha uma visão de plantar e colher. Só que sem muita perspectiva de venda. E aí começou com o pessoal, o seu Luiz tem aveia. Começou a ter uma venda, começou a pessoa... Que era o mercado, pessoal, cavalo, também não sabia disso, cavalo só pode comer aveia branca, não pode comer aveia preta. Então criou-se um nicho de mercado que, quando eu cheguei aqui, já tinha umas vendas de aveia acontecendo. E aí nisso, aquele livro lá, que se chama A Estratégia do Oceano Azul, me lembrou, porque assim, ou era um custo, ou todo mundo tinha, mas eu falei, cara, Vendia com valor agregado muito baixo. vamos qualificar isso aqui. E aí começamos o processo. Daí um parceiro, um cliente nosso, que é a Gravital, começou a comprar da gente em maior volume, a gente começou a aprender com eles como é que funciona o negócio. E aí a gente falou, vamos investir então. Então, qual que é o futuro da aveia? Eu fui pesquisar. Voltei para a internet, voltei para a cadeira. E aí falou, ó, o mercado está aumentando o consumo de aveia. Por quê? Porque as novas gerações estão se alimentando de forma melhor. A aveia é uma aliada na redução do colesterol. Está no café da manhã do brasileiro e no café da manhã de muitas pessoas. Então eu falei, cara, vamos. E aí nós começamos. O que eu preciso fazer para fazer uma aveia sem glúten? O processo é esse, tal. E aí eu comecei aos poucos. E aí teve uma conexão da minha substituição dos equipamentos. Ela também foi assegurada, pautada. Porque para você ter um produto sem glúten, a aveia não tem glúten. Quem tem glúten é o trigo. Eu precisava ter equipamentos que nunca tivessem tido contato com o trigo. Com o trigo. Então, isso enalteceu a gente acelerar o processo de substituição. Hoje, todos os meus equipamentos de produção, nenhum teve contato com o trigo. Então, isso já é um oásis, porque e eu tenho mais uma sorte que nenhum dos meus vizinhos nas minhas fazendas trigo também. planta trigo. Mesmo que planta, eu teria uma margem de segurança, mas é uma segurança maior. Então, claro. Aí nisso a gente entrou nisso. Quando é que fechou a história? Foi assim. Quando eu fiz o primeiro crédito de carbono, ele vem junto com a rastreabilidade do grão, com o crédito de carbono. E aí isso acontece como? Eu tenho rastreabilidade do momento que eu entro no campo para plantar a aveia, até o momento que a aveia volta para o meu silo em forma de grão. Essa rastreabilidade é importante para quem? Para a indústria que vai comprar o grão sem glúten. Porque ela é responsável lá na ponta, lá na gôndola do mercado, por responder por um produto que venha a ter glúten num produto sem glúten. Então, isso é mais uma segurança para a indústria. Então, as coisas começaram a se alinhar, a história do dominozinho foi andando, até o momento que a Gravital falou, Marco, nós estamos com um processo com a Nestlé e ela quer conhecer os nossos fornecedores desse tipo de aveia. Uhum. Aí eles vieram, fizeram uma pré-auditoria, nós fomos aprovados. E aí a gente começou, agora eu estou indo para o 3º ano de venda de aveia para cliente sem glúten. Ou seja, eles remuneram melhor, porque é um produto específico, é um produto nichado, que a gente saiu do Oceano Vermelho, fomos para o Oceano Azul,
E é um produto hoje que ele é um bom pré-safra soja, continuo com ele, porém rentabilizado. Perfeito. Você conseguiu transformar aquele custo hoje em um valor agregado. Isso, porque a aveia é excepcional para a terra. Ela cicla nutrientes, ela cria o caminho para a água penetrar, né? Então você deixa o solo menos compacto, ela é excepcional. Mas hoje ela é excepcional também na entrega de receita para a fazenda. Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos praticamente soja e trigo como receita, aí deixamos o trigo e virou soja e aveia. Aí eu consegui, depois de 17 anos, provar financeiramente para o meu pai que o milho é importante para o ciclo financeiro da empresa. Ok. Então, hoje nós temos, antes eu tinha no meu resultado, eu tinha soja e aveia e resíduo, que é o resíduo que eu trato aveia, soja, tem a soja comercial e o resíduo é o que sai, mas também tem o seu valor nutricional para vender. Então, eu tinha praticamente 3. Eu tinha soja, aveia e resíduo. Hoje eu tenho 5. Eu tenho soja, aveia, eu tenho milho, eu tenho resíduo e tenho crédito de carbono. Então você conseguiu trazer, e aí vamos trazer uma analogia aqui para as startups, né? Ao invés de você ter uma única torneira enchendo o caixa da empresa, tu passou a ter 5. Isso. E o desafio para as startups, é o que quando a gente vai falar de modelo de negócio para startup, o desafio é como que a gente tem maior quantidade de linhas de receita dentro de um negócio para que você consiga diversificar isso, né? E no agro é importante a diversificação, né? Porque você depende, tem muita coisa que é externa, que você não controla, né? Que você não controla, que é câmbio, que é Covid, que é uma seca, um excesso de chuva. Perfeito. Por isso que com 3 safras, que eu tenho hoje, e mais uma safra do crédito carbono, cara, pelo menos eu trago para dentro da minha sustentabilidade financeira um porto. Eu falo, ó, a soja não foi tão bem, o milho já foi melhor. E o crédito de carbono continua me nutrindo. Você consegue manter esse equilíbrio banquinho em pé, isso, que é vai manter essa funcionando. propriedade, né? Então, esse é o que é interessante dentro do processo todo que envolve a inovação. E aí, a inovação, daí eu pulei para com tudo isso já muito próximo de rodar ou rodando, aí a gente criou o nosso próprio processo. Então, a gente criou um DNA Portes Agro que basicamente hoje está pautado no nosso, ele continua sendo o tripé, tem o business plan, que é revisado a cada 24 meses, mas eu incluí o nosso ciclo de tomada de decisão em 6 camadas, que eu já explico o que é, mais o ciclo virtuoso verde. Então, esses são os três pilares de sustentação da organização Portes Agro. Que fez toda essa ação que fez desde quando você veio para Cascavel assumir a sucessão familiar da propriedade, fez tu ganhar o prêmio agora, na última semana. Isso, foi contemplado de forma surpreendente, porque tem muita gente boa lá, mas para mim foi muito legal. Foi muito uma recompensa muito grande, porque não só na empresa, né? Porque a gente dedica tempo, eu dou o meu tempo para várias coisas. A SIC é um exemplo, SIC Labs é outro, Sindicato Rural é outro, Codesc é outro, né? Cassiopar, que eu também estou lá como diretor comercial, diretor do agro. Então, é doação de tempo. E é bom você ver que tem um reconhecimento e te dá uma chancela. Tem essa retribuição, né? Porque muitas vezes, né, o inovador, ele para e pensa e fala, será que eu estou no caminho certo? E isso é uma chancela que vai te dizer, né? Cara, você ganhou um prêmio, a gente competiu em 2, né? 2 categorias, também fomos para a final com outro extremamente conheço, viajou comigo para Israel, claro, que é o Hugo. Claro. Então, assim, então é legal para ver. E aí eu queria colocar um ponto de Israel em específico que é legal, porque assim, ó, Vini, como esses programas de unir pessoas, líderes, para desenvolver, para buscar conhecimento e trazer para casa, como isso funciona. Se você vê a quantidade de pessoas que estavam nesses prêmios, que foram para Israel, né? Quantidade de pessoas que foram para Israel e estão em cargos de liderança no ecossistema do Oeste,
E são vários. Em todos os segmentos, você tem pessoas que foram para essa... E, claro, eu estou dizendo isso porque é o meu mundinho. Claro, Mas claro. aí, no mundo, quanto que isso não faz um desenvolvimento territorial? Exato. Cara, eu vim aqui para entender o que você faz de tão bom que eu não consigo fazer. Né? É simples. E, às vezes, é um pedaço de metal dobrado diferente. Resolveu o problema. Exatamente. Não precisa chips, IA... Tem muita coisa que a gente não precisa de trazer complexidade, né? Às vezes é fazer aquilo de uma forma diferente. Aí é você olhar por uma outra ótica, né? E falar, como que eu posso fazer isso de um modo diferente, né? Marco, que honra tê-lo como nosso vice-presidente de inovação aqui dentro da Associação Comercial, que a Ciclabs está conectada diretamente na tua pasta, né? A gente já vem aí se conhecendo há um bom tempo, tu não assume agora, tu já assume já desde o início da gestão do Blasio, né? No primeiro semestre, e a gente traz agora esse amadurecimento, né? De trazer um pouco mais essa pauta e que as pessoas consigam conhecer um pouco mais o Marco Portes, né? Que eu acho que isso é muito importante a gente trazer, e olhar como que, às vezes, a gente precisa fazer o básico bem feito, né? Eu acho que... eu acho que, assim, se a gente fosse fazer um resumão do nosso podcast, da tua trajetória aqui, cara, é como que a gente consegue fazer o básico bem feito e trazer essa ótica, esse olhar, que é um olhar complexo, que é de uma indústria multinacional, para os nossos negócios, né? E aí, Marco, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Quero deixar um momento aqui de fala final para ti aqui, para você de repente conseguir fazer algum fecha aqui, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, já avançamos bem aqui no tema, acho que temos um bom conteúdo para o pessoal nos acompanhar aí. Bom, Vini, agradecendo novamente aí a oportunidade, acho que é legal até para o pessoal, assim, de que árvore caiu esse macaco aí, mas assim, para mim está sendo uma experiência, nunca imaginei estar inserido num ecossistema, e estar, né, como vice-presidente de inovação, podendo contribuir para uma Ciclabs que já é uma referência na região, então, muito obrigado até por me receber, né? O meu intuito maior é compartilhar e de toda forma entender como funciona, que para mim é maravilhoso entender, e como é que, com esse entendimento, eu possa contribuir com a minha história. Trazer para dentro da Ciclabs o que eu posso trazer diferente, o que eu posso inovar, o que eu posso ajudar. Esse é o meu maior papel, é servir, é suportar. Hoje, a Ciclabs e a própria SIC não nasceu hoje, ela já tem uma trajetória e eu quero dar a minha contribuição numa pequena parte disso aí tudo, né? E já deixo aí aberto para a gente fazer mais podcasts para falar de coisas específicas. A hora que a gente puder trazer coisas novas aí, eu acho que a gente pode trazer bastante coisa legal. Bacana, Marco, eu fico muito agradecido, assim, por a gente estar podendo fazer essa cocriação desses novos horizontes aí para a Ciclabs, porque o que eu gosto de dizer é que, e aí pego essa frase muito que o Ciro comenta, né? O que foi construído lá atrás, ele nos fez chegar até aqui, né? E eu acho que isso é o foco aí a gente, Cascavel conseguir 9 prêmios dos 18 prêmios do Iguaçu Valley, né? Eu acho que faz muito isso. E aí eu tenho certeza que o teu olhar vai ser primordial pra gente falar, o que a gente quer da Ciclabs daqui 5, 10 anos, né? A gente, daqui 24 meses, a gente chegar e desenhar, e aí fica o nosso compromisso aí, de repente, do início do ano, vir aqui e contextualizar o pessoal, o que a gente está pensando e o que a gente está estruturando de novos horizontes, de novas mudanças, que tem bastante coisa que vem por aí, de melhorias, para a gente poder fazer essa inovação. Tem muita coisa que a gente precisa também trazer aqui, que às vezes é o básico bem feito para dentro de casa, né? E eu acho que esse teu olhar vai ser primordial para a gente até se recolocar e se redescobrir, né? Acho que isso é muito interessante aí. Quero agradecer e parabenizar para ti, assim, esse processo que tu vem dando, assim, de todo o suporte para as ações da Ciclabs. Acho que isso é muito importante para nós, assim, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e para a manutenção também desse ambiente de inovação aí, que ele não é um espaço colorido apenas por ser colorido, por ser bonito, mas é para gerar a inovação, gerar essa melhoria, esses novos resultados aí com as nossas startups. Perfeito, Vinícius. Estou à disposição. Muito obrigado e conte comigo. Boa. E chegamos aí ao fim de mais um episódio aqui do Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital.
Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.